Quando é que foi a última vez que leu um livro infantil? Neste podcast vamos mostrar livros para pais, educadores e, na verdade, para todas as pessoas. Livros que se leem em menos de 10 minutos. Livros para ter por perto. O livro de hoje chama-se A Ilha do Avô, é do autor Benji Davis e da editora Orfeu Negro. Este livro é sobre a história do Cid e do seu avô. E começa quando o Cid vai visitar o avô e entra, como sempre, como habitualmente. É tão familiar que havia sempre uma chave debaixo do vaso de flores e por isso o Cid podia entrar quando lhe apetecesse. E isso é tão fácil, era tão habitual, fazia tão parte da minha rotina. E um dia, quando o Cid foi visitar o avô, não o encontrou em lado nenhum. Estava quase a ir-se embora quando ouviu a voz do avô a dizer: "Anda cá, Cid, quero mostrar-te uma coisa." O Cid subiu ao sótão e encontrou lá alguma coisa que nunca tinha visto, uma grande porta metálica. E o avô convidou: vai tu primeiro." O Cid rodou a porta, a maçaneta, e do outro lado viu um navio gigante, rodeado de todos os telhados. Bom, o avô puxou a argola e avançou e ouviu-se um apito e de repente o navio começou a navegar. Navegaram milha após milha, onde apenas se via céu e mar, e de repente o Cid disse: "Terra à vista!" Lançaram âncora e desceram para a terra firme. Chegaram a uma ilha onde havia uma floresta densa e onde fazia muito calor. O avô disse: "Temos que encontrar um abrigo." Então construíram uma velha cabana e encontraram muitos amigos que ajudaram nessa construção. Muitos pássaros, muitos animais, e em conjunto construíram essa cabana que passou a ser o sítio onde viveram durante algum tempo. Exploraram a ilha de cima a baixo e por todo lado viram novas maravilhas. Era um lugar perfeito e o Cid queria que ficassem ali para sempre, os dois. Mas ele sabia que em breve chegaria a hora de partir. Então o avô disse: "Cid, preciso de falar contigo. Sabes? E este é o momento único e precioso deste livro. Sabes, estou a pensar ficar na ilha." "Ah, mas avô, não te vais sentir só?" "Não." E aqui vemos a imensidão de amigos e de companhia e de espaço que os dois construíram juntos durante aquele tempo. Ele disse: "Acho que não." Disse o avô com um sorriso. Despediram-se e o Cid voltou no seu barco, sozinho. Foi capaz de vencer todas as adversidades e as tempestades e conseguiu chegar com o seu navio a bom porto, de novo à casa, onde agora o avô já lá não estava, porque no sótão só reinava o silêncio e até a grande porta, aquela porta metálica, tinha desaparecido e parecia nunca ter existido. Então o Cid ouviu umas pancadas na janela e perguntou: "Quem será?" No parapeito encontrou um envelope, abriu-o devagarinho e descobriu uma carta e uma imagem do avô que estava feliz com os seus novos amigos. Perder um dos avós, ou alguém muito querido ou muito próximo, é muitas vezes a primeira vez que temos que lidar com a morte e o que isso pode significar. É claro que a idade em que acontece terá implicações diferentes. Uma criança com 5 anos ou um adolescente com 15 vai viver esta experiência de forma muito diferente. E também a nossa abordagem, a forma como nós estamos lá para eles, terá que ser ajustada a essa idade, a essa experiência. Quanto mais novos, mais simbólico será o nosso discurso e a conversa que poderemos ter com eles. Com os mais velhos podemos ser mais reais e também dar mais espaço para que essas memórias sejam vividas e lembradas. Esta história do Cid e do seu avô é uma história tão bonita quanto triste e pode ajudar-nos, enquanto pais ou educadores,
a falar sobre a morte com os mais novos. Pode ajudar os mais novos também a resolverem este conflito em que muitas vezes parecem ficar. Então, se eu deixar de pensar no meu avô, ele deixa de existir? E se eu estiver contente, então é como se não sentisse a falta dele? E se eu não chorar, então não acontece nada? Às vezes estamos a pensar tanto no avô que morreu que nos esquecemos de falar e de lembrar o avô que viveu. E tal como o Cid, é possível deixar o avô ir para uma ilha, assegurarmos-nos que está bem instalado e aguardar que nos mande um postado, que nos mande uma mensagem. Para isso, podemos sempre revisitar os espaços em que brincamos juntos e as memórias que fizemos em conjunto. E também podemos dizer e aceitar que ficar triste porque perdemos alguém de quem gostávamos muito é ok.